26 de Fevereiro, quinta-feira, estamos aqui com o Renato Soares, que nos vai fazer a análise do Benfica, que acabou por ser eliminado da Liga dos Campeões na passada quarta-feira, uma derrota que o Real Madrid ditou o fim do caminho das águias na prova milionária. Renato, antes de mais, derrota no Santiago Bernabéu, como é que se resume isto? Bom dia, Pedro, bom dia a toda a gente que nos está a assistir. Como é que se resume esta derrota ingrata do Benfica no Santiago Bernabéu? Começando pelo início, o Benfica entrou com muita personalidade, de forma assertiva, escrevi ontem, a fazer do Santiago Bernabéu quase o seu quintal. A verdade é que o Benfica tem duas aproximações muito boas perto da baliza do Courtois, nos primeiros instantes. Acaba por chegar ao golo através do Rafa, perto do minuto 13, de forma justa. O Benfica estava a carregar, estava muito mais forte do que o Real Madrid, estava a ser empurrado pelos adeptos, mas já lá vamos mais à frente a esse ponto, mas a ser empurrado pelos adeptos, sentia-se que o ambiente estava a favorecer o Benfica, no estádio era palpável isso mesmo, e portanto o gol do Rafa surge num momento bom do Benfica. 15 minutos de grande nível da equipa de José Mourinho, orientada por João Tralhão ontem à noite, mas depois esse momento acaba por ser quebrado, infelizmente, pelo próprio Benfica, pelas águias. Um erro infantil de Otamendi dá origem a um contra-ataque perigoso do Real Madrid. Na sequência veio ao de cima a qualidade clara dos jogadores e dos intervenientes dos merengues. Valverde aparece solto de marcação no último terço, serve atrasada de Tchouaméni, que completamente sozinho, só teve de rematar para as redes da baliza de Trubin. Uma nota também para a falta de... faltou um jogador a aparecer, a tapar aquele espaço. É certo que o Benfica estava descompensado naquele momento, mas faltou ali Barreiro, faltou ali Orsnes para tapar aquela linha de passe atrasada. A equipa estava completamente descompensada, como dissemos. Mas depois o Benfica, o Real Madrid, habituado a estas andanças, sentiu o sangue, cheirou o sangue, colocou o pé no acelerador, empurrou o Benfica para trás, para o seu meio campo, veio para cima. Este domínio do Real Madrid acaba por ter o seu pico maior no golo anulado a Arda Güler, por fora do jogo de Gonzalo Garcia. Depois segue-se o intervalo, o Real Madrid até entra melhor na segunda parte, mas o Benfica rapidamente volta a ser a equipa mais perigosa, podemos afirmá-lo sem qualquer tipo de dúvidas. Há duas oportunidades claríssimas, uma de Rafa, uma trivelada espetacular que manda à trave, a bola ainda bate no pé de Asensio, e depois há um lance de Pavlidis que é servido por Rafa, e o remate do grego não vai com a melhor direção. Depois reinou o ditado popular: quem não marca sofre. Vinícius Júnior aproveitou o balanceamento ofensivo do Benfica, ligou a mota, só parou na área de Trubin e depois, com toda a classe, desviou do guardião ucraniano e, de forma quase poética, acaba por matar a eliminatória. Como estava o ambiente no estádio? Assim, o Santiago Bernabéu por si só é um estádio muito imponente, são mais de 80 mil lugares, é uma estrutura gigante, vemo-lo aqui atrás de nós, não passa despercebido aqui na cidade de Madrid, como é óbvio. E depois tem um outro ponto que, em termos de ambiente, ajuda a criar aqui um pré-jogo e um jogo espetacular, que é o facto de conseguirem fechar o teto. O Real Madrid fecha o teto daquele estádio, cria um ambiente parecido com o de um pavilhão. Ouve-se os adeptos do início ao fim. Em termos sonoros, é um estádio que favorece muito isso. E se é verdade que, por um lado, os adeptos do Real Madrid não o provocam, porque sabemos-lo, são 70 e tal mil adeptos de branco, mas a verdade é que só uma curta fatia é que é verdadeiramente merengue, é que é verdadeiramente fervorosa. É um estádio que tem muitos turistas e os adeptos do Benfica ontem, os poucos milhares que aí estiveram, deram um verdadeiro show do início ao fim. Fizeram do Bernabéu, como disse na primeira resposta, o seu quintal, praticamente, e mais do que o agradecimento no final do jogo, aquele cumprimento para com a equipa, aquele orgulho para com aquilo que os seus jogadores tinham feito, destaco aquilo que os adeptos do Benfica fizeram durante o intervalo, que foi algo fenomenal. Assim que os jogadores recolheram ao balneário até voltarem ao relevado, os adeptos do Benfica não pararam de cantar um segundo, cantaram em loop.
Foi um momento impressionante, toda a gente estava à nossa volta, mesmo jornalistas espanhóis do Real Madrid, adeptos do Real Madrid, a gravar aquele momento, foi de facto algo maravilhoso. Em relação ao ambiente, dar mais uma nota, que foi, durante os primeiros 15 minutos, com a pujança dos adeptos do Benfica e a força com que a equipa benfiquista entrou em campo, sentia-se uma tensão brutal no estádio, sentia-se que os adeptos do Real Madrid, os jornalistas à nossa volta, de repente olhavam uns para os outros e era: queres ver que eles vêm cá dar a volta à eliminatória? O Benfica chega à vantagem de forma completamente justa, o ambiente estava espetacular, depois acaba por se esmorecer tudo naquele erro, mas mais uma vez quero só dizer que é importante que neste away dos adeptos do Benfica fique a memória deste espetáculo e não daqueles desacatos que infelizmente aconteceram durante o cortejo e que antecedeu o jogo no Bernabéu. O que dizer das alterações de José Mourinho? Este é um tema que me parece muito pertinente e obrigatório de ser falado, porque não quero ser demasiado agressivo nas palavras, mas parece-me que José Mourinho acaba por errar a toda a linha. O português já nos tem habituado a mexer tarde nestes jogos, nos jogos do Benfica, nesta versão dele que vemos agora em Portugal, e a verdade é que contra o Real Madrid isso, na minha opinião, não acaba por ser motivo de crítica. A equipa estava bem, até aos 80 estava 1-1, estava aberto o jogo, o Benfica ia criando as suas oportunidades, mas depois surge o golo de Vinícius Júnior. Mourinho demora 5 minutos a mexer na equipa, só mexe aos 85, coloca a Barrenetxea e aí eu percebo para trazer equilíbrio à equipa, tira a Orsnes, que também já estava bastante desgastado, mas coloca Ivanovic junto à esquerda. E aí tenho que mencionar 2 pontos, porque primeiro, além dos 20 minutos que fez agora frente ao AFS, Ivanovic já não fazia mais de 5 minutos desde o dia 21 de janeiro, na deslocação à Juventus, já há muito tempo. Ponto 2, Ivanovic já mostrou por diversas vezes, e eu tinha ficado com a ideia que Mourinho tinha abandonado essa ideia, mas Ivanovic já mostrou por diversas vezes que não rende à esquerda, não rende encostado à linha, é um avançado que tem que jogar em posição central, atacar o espaço, tem que ter uma missão vertical. E há outra coisa ainda, uma terceira, havia Sudakov. E Sudakov, antes da chegada de Rafa, andava a ser provavelmente, a par de Pavlidis e de Orsnes, a figura do Benfica, fez um par de jogos de grande nível, estava a voltar a encontrar-se, e agora eu percebo que Rafa seja o titular, e voltou a justificá-lo. O Rafa é um jogador de enormíssima qualidade, mas de repente tens Sudakov no banco, um jogador que já mostrou que traz coisas muito boas ao jogo, consegue fazê-lo. Não percebo a escolha por Ivanovic à esquerda em vez de Sudakov. E depois dar só uma outra nota, a substituição do Sidnei Lopes Cabral, porque acabo também por não perceber a entrada do ex-lateral do Estrela da Amadora, quando havia Luca Bacchio no banco, com todo o respeito para com o Sidnei Lopes Cabral. Não há muito tempo, quando estava em boas condições físicas, o Luca Bacchio era a figura de proa deste Benfica, era Luca Bacchio e mais 10, e das duas uma, ou não estava em condições, e para mim isso acaba por ser parvo levá-lo ao banco de suplentes, ou então se estava em condições, acabo por não perceber a escolha de Lopes Cabral em detrimento de Luca Bacchio, e lá está, fico sem perceber estas escolhas do Special One. E sobre Vinícius Júnior, o que há a apontar? Assim, não me quero alongar muito neste tema, esta há de ser a resposta mais curta. É um tema que ainda vai fazer correr muita tinta, é um tema em que tem muitos parâmetros para serem decididos, há muitas pontas soltas aqui, por assim dizer, ainda falta perceber o que é que a UEFA vai decidir, o que é que se vai provar, o que é que não se vai provar, o que é que um clube vai pedir, o que é que o outro clube vai pedir, recursos para trás e para a frente. Aquilo que eu tenho a dizer é que acaba por ser feita aqui uma espécie de justiça poética para Vinícius Júnior e para os adeptos do Real Madrid, no entender deles, claro, porque alegadamente houve esse caso de racismo, não está nada provado, não podemos assumi-lo, mas a verdade é que Vinícius Júnior abre a eliminatória com um golaço em Lisboa, com um golaço na Luz, e agora no Santiago Bernabéu acaba por fechar a eliminatória, repete o festejo que tinha feito em Lisboa e, portanto, é um final poético para Vinícius Júnior. Mourinho volta a cair na Champions, achas que é o fim de uma era?
Não me parece que seja o fim de uma era, isso parece-me uma conclusão demasiado precipitada e radical, até porque Mourinho ainda tem muito para dar ao futebol português e ao futebol mundial, espero eu e acredito eu, e até porque Rui Costa garantiu, vamos ver se cumpre ou não, que José Mourinho vai fazer parte da equipa, vai orientar o plantel em 2026-2027. O Benfica tem tudo em aberto no campeonato e vai querer marcar a presença na Liga Milionária na próxima temporada e por isso não acredito que seja o fim de uma era. Agora, temos de o dizer, estes mais de 10 anos sem vencer uma eliminatória na Liga dos Campeões acaba por ser sintomático, não podemos ignorá-lo. É certo que nem todos os anos esteve presente na competição, já vou olhar para a lista, mas tem que significar alguma coisa o facto de Mourinho não conseguir ultrapassar uma eliminatória da maior competição de clubes a nível europeu e, quiçá, mundial, há mais de 4.000 dias, há 12 anos, pouco mais que isso. Tem que significar alguma coisa. Só para me ajudar, vou recorrer aqui à minha cábula. O triunfo sobre o PSG, ainda estava Mourinho no Chelsea. Temos de recuar a 2013-2014. Foi no dia 8 de Abril, a segunda mão entre Chelsea e PSG, penso que até foi no Parque dos Príncipes a segunda mão. O PSG ganha por 3-1, o Chelsea tinha ganho 2-0, ainda valiam os golos fora, em caso de empate valiam a dobrar. Essa foi a última vitória de Mourinho numa eliminatória da Liga dos Campeões. De lá para cá, não mais houve vitórias de Mourinho e das suas equipas em eliminatórias da Liga dos Campeões. Vou dar destaque aqui a 2014-2015, em que cai nos oitavos frente ao Paris Saint-Germain. 2015-2016 é despedido logo após o final da fase de grupos. 2017-2018 é eliminado logo nos oitavos pelo Sevilha. 2018-2019 só faz a fase de grupos pelo United e é depois demitido, e em 2019-2020 é afastado do Tottenham na fase de grupos. De lá para cá seguiram-se temporadas na Liga Europa e na Conference, em que venceu e brilhou com a Roma, mas uma coisa é certa, e é impossível de ignorar: José Mourinho não vence uma eliminatória da Liga dos Campeões há mais de 4.000 dias, desde 2013-2014, desde abril de 2014, e portanto isso parece-me sintomático e que nos obriga, parece-me um dado que nos obriga a fazer aqui uma reflexão importante sobre o futuro e sobre o presente e o futebol atual de José Mourinho. Obrigado, Renato. Esta quinta-feira não percam o Backstage que foi lançado em Madrid por Renato Soares e pelo Gonçalo Pinto, e também não percam mais um episódio do Destino de Saudade, que já está disponível no YouTube e nas restantes plataformas. Fiquem connosco, fiquem com o 00.